Nem tudo o que foi registrado é verdadeiro. Nem tudo o que foi esquecido está perdido. A história guarda segredos e nós estamos aqui para revelá-los. Você está no História Enigmática. No episódio de hoje, vamos mergulhar na história de um dos artefatos mais procurados de todos os tempos: o Santo Graal. Seria ele o cálice sagrado usado por Jesus Cristo na última ceia, ou um símbolo de um segredo guardado pela Igreja durante séculos? Desde cavaleiros medievais até sociedades secretas modernas, a busca pelo Graal atravessou eras, movendo reis, papas e guerreiros. Mas, o que realmente é o Santo Graal? Um objeto físico, uma metáfora espiritual, ou uma verdade que o Vaticano jamais revelou? Prepare-se, porque a jornada começa agora. A primeira vez que o mundo ouviu falar do Santo Graal foi no século XII, nas lendas do rei Arthur. O poeta francês Chrétien de Troyes o descreveu em suas histórias como um objeto sagrado, uma fonte de sabedoria infinita e vida eterna. Mas ele deixou um detalhe crucial em aberto. Nunca explicou o que, exatamente, era o Graal. Essa ambiguidade foi o terreno fértil para que o mito crescesse e se transformasse. Com o passar dos séculos, a lenda se misturou profundamente à fé cristã. Começou a se dizer que José de Arimateia, um seguidor de Cristo, teria usado o mesmo cálice da última ceia para recolher o sangue de Jesus durante a crucificação. Essa relíquia, agora duplamente sagrada, teria sido levada para o Ocidente, tornando-se o maior símbolo do poder divino e do conhecimento oculto, um tesouro perdido que prometia a conexão direta com o sagrado. Na Idade Média, a busca pelo Santo Graal deixou de ser apenas uma lenda e se tornou uma verdadeira obsessão espiritual. Ordens poderosas como a dos Cavaleiros Templários, monges reclusos em seus mosteiros e cavaleiros errantes em armaduras brilhantes. Todos acreditavam que encontrar o cálice sagrado era descobrir um caminho direto para Deus. As cruzadas, as grandes guerras santas travadas entre o cristianismo e o islamismo, também alimentaram essa busca frenética. Surgiram rumores de que o Graal havia sido levado para o Oriente e escondido em algum lugar após a queda de Jerusalém. Outros juravam que ele nunca tinha saído da Europa, guardado em segredo absoluto por uma ordem misteriosa que jurou proteger a verdade com a própria vida. Mas a pergunta que ecoa através dos séculos permanece intacta. O Graal é um objeto real, de madeira ou metal, que podemos tocar, ou é um código simbólico para algo muito maior e mais perigoso? A Igreja Católica, ao longo de toda a história, manteve uma posição curiosamente ambígua sobre o Santo Graal. Por um lado, ela reconhece o cálice da última ceia como uma relíquia fundamental da fé cristã. Por outro, evita se pronunciar oficialmente sobre sua existência física ou seu paradeiro. Esse silêncio alimenta inúmeras teorias. Muitos acreditam que o Vaticano não apenas sabe onde o Graal está, como o esconde em seus arquivos secretos, nos subterrâneos do Museu Secreto, longe dos olhos do mundo. Outros, no entanto, defendem uma teoria ainda mais chocante: a de que o Santo Graal nunca foi um cálice. Para eles, o Graal seria um código para a linhagem sagrada, o sangue real de Cristo, uma descendência que teria continuado através dos séculos. Essa teoria, que ganhou fama mundial em obras como O Código da Vinci, sugere que o verdadeiro Graal seria, na verdade, uma pessoa: Maria Madalena, a portadora do sangue divino, o receptáculo vivo. Uma ideia que a Igreja, historicamente, combateu com todas as suas forças, classificando-a como uma heresia perigosa. Com tanto mistério no ar, não é de se espantar que, ao longo da história, várias cidades e regiões tenham afirmado possuir o verdadeiro cálice sagrado. Em Valência, na Espanha, existe um cálice guardado em uma catedral que o próprio Vaticano já reconheceu como uma relíquia, se possivelmente autêntica, que poderia ter sido usada na última ceia. Lá na Inglaterra, a cidade de Glastonbury é cercada por lendas que dizem ser o local onde José de Arimateia escondeu o Graal após sua chegada à Bretanha. Na França, a fortaleza de Montségur, o último reduto dos cátaros, foi palco de uma batalha sangrenta. Diz a lenda que, pouco antes da queda do castelo,
4 cátaros escaparam por uma corda, levando consigo o tesouro mais precioso da ordem. Muitos acreditam que era o Graal, que desapareceu para sempre naquela noite. E não para por aí. Há relatos de templos subterrâneos na Alemanha e castelos na Escócia, com símbolos do Graal esculpidos em pedra, pistas deixadas para trás. Mas em todos esses casos, o mistério permanece. Seriam apenas relíquias inspiradas pela lenda ou provas concretas de uma verdade escondida? Se há uma ordem que está eternamente ligada ao mistério do Santo Graal, essa ordem é a dos Cavaleiros Templários. Fundados originalmente para proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa, eles rapidamente se tornaram muito mais do que simples soldados. Viraram os guardiões de algo muito mais valioso do que ouro ou terras. Relatos da época indicam que, durante escavações que realizaram sob as ruínas do Templo de Salomão, em Jerusalém, os templários encontraram manuscritos antigos e artefatos sagrados que lhes deram um poder e conhecimento imensos. E entre esses tesouros estaria ele, o Cálice de Cristo. Anos mais tarde, em 1307, quando a ordem foi brutalmente perseguida e dissolvida, muitos acreditam que os cavaleiros conseguiram esconder o Graal e seus outros segredos antes de serem capturados. Eles teriam jurado proteger esse segredo até o fim dos tempos. Símbolos templários como o círculo com a cruz ou o cálice invertido podem ser mensagens cifradas, pistas deixadas para trás sobre o verdadeiro significado e a localização do Graal. Mas e se o Graal não for um objeto físico? Além de um cálice ou uma linhagem, o Graal é também um poderoso símbolo de iluminação espiritual. Para os alquimistas da Idade Média, o Graal representava a alma purificada, a transformação do chumbo do ser humano em ouro espiritual. Para os gnósticos, uma antiga seita cristã, o Graal era o conhecimento oculto, a sabedoria secreta que poderia elevar o homem à divindade, o caminho para se tornar um com Deus. Nessa perspectiva, buscar o Santo Graal não seria uma caça ao tesouro, mas sim uma jornada para dentro de si mesmo, uma busca pela verdade interior, uma aventura de fé, autoconhecimento e coragem, que pode ser tão perigosa e transformadora quanto qualquer cruzada em terras distantes. O verdadeiro tesouro não estaria em um castelo ou em uma igreja, mas dentro do coração de quem o procura. Até hoje, o mito do Santo Graal continua mais vivo do que nunca, presente em filmes, livros e teorias que fascinam o mundo. De Indiana Jones correndo para encontrá-lo antes dos nazistas, até as complexas conspirações de O Código da Vinci, o cálice sagrado ainda desperta uma curiosidade insaciável e debates acalorados. Muitos pesquisadores modernos acreditam que o verdadeiro Graal nunca foi realmente perdido, apenas mal compreendido. Talvez ele esteja o tempo todo diante de nós, não em um objeto de ouro ou prata, mas na forma de sabedoria, de conhecimento e de verdade espiritual. Uma lição que foi transmitida através dos séculos em forma de lenda. No fim das contas, o Santo Graal continua sendo um dos maiores e mais fascinantes enigmas da história. Entre a fé e o mistério, o que ele representa ultrapassa completamente a matéria. Talvez o verdadeiro cálice não seja um objeto a ser encontrado, mas sim a própria busca eterna por significado, por pureza e por redenção. Uma jornada que cada um de nós, à sua maneira, está destinado a trilhar. Cada mistério revela mais do que parece. A verdade pode estar nos detalhes ou nas sombras do passado. Cabe a você decidir no que acreditar. Você está no História Enigmática. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.